esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus murmuraram de Jesus por ele ter dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é ele Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como é que ele diz agora: Eu desci do céu? Jesus respondeu-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Está escrito no livro dos profetas: todos serão instruídos por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem acredita tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. No deserto, os vossos pais comeram o maná e morreram. Mas este pão é o que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Palavra da salvação. Escamou. Jambo é santo. Salama, salama, amuchutene. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, depois do parênteses do domingo passado, voltamos hoje de novo ao capítulo 6 do Evangelho segundo São João. Do grande discurso que Jesus faz a respeito do pão da vida, a respeito da Eucaristia, a respeito da celebração da vida aos crentes do seu tempo na grande sinagoga de Cafarnaum. A passagem de hoje também nos toca a nós, que à volta do Senhor e do mistério eucarístico nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, para nos encontrarmos com Ele na palavra e no pão repartido. É uma catequese que Ele nos dá a respeito do sentido de uma celebração eucarística. A passagem de hoje, a primeira parte do discurso da vida, Jesus se refere a uma disposição indispensável, que é a fé nele. Simplificando um pouco, podemos dizer que na primeira parte da grande catequese deste Evangelho deste domingo, Jesus se apresenta como o pão da vida por meio da sua palavra. Na segunda parte da mesma catequese, Jesus diz que é pão da vida por meio da sua carne. Jesus identifica então a sua palavra e o seu próprio corpo como o pão descido do céu, ou o pão da vida. Participar na Eucaristia, caríssimos irmãos, implica aceitar e viver que Jesus é o pão descido do céu, ou o pão da vida. Mas o que é que Jesus quer dizer para nós hoje, quando ele diz ser o pão descido do céu
e diz ser o pão que dá a vida. Cristo é o pão que Deus enviou para saciar a grande fome da humanidade. A grande fome de todos nós. Que não se reduz à fome de um alimento material que se come hoje e amanhã acaba. Que não se trata apenas de nos saciar daquela fome física que sentimos de coisas que podemos comprar ou vender. Trata-se daquela fome mais profunda, que é a fome do sentido, que é a fome que reclama a nossa vida de algo permanente, de uma vida que não acaba, de uma felicidade sem fim, que não depende do que temos ou deixamos de ter, do que compramos ou deixamos de comprar, do que possuímos ou deixamos de possuir, mas que é alguém que nos segura e garante que a nossa travessia pelo mundo, a nossa passagem por aqui, a nossa peregrinação em direção a Ele, se solidifica numa promessa fiel de alguém que sempre nos acompanha. Jesus diz que nesta nossa peregrinação até Deus, até Ele, até a eternidade, até a comunhão plena com Deus, até a visão de Deus, até o encontro definitivo com o único que pode preencher de sentido a nossa vida, sarar as nossas feridas, abraçar-nos com seu amor e misericórdia, não se podem fazer sem uma referência direta a Ele, que é o pão vivo descido do céu para dar a vida ao mundo. Sem a referência à sua palavra, sem um encontro com ela, sem um compromisso com a palavra do Senhor. Jesus é pão, mas é outro pão que Deus nos envia. Nós entenderemos isto, viveremos isso, beneficiar-nos-emos desse pão espiritual, se reconhecermos nele a força, o pão da vida eterna, para todos aqueles que nele creem. Este é o pão indispensável a todos nós, que não temos a terra como morada permanente, mas somos peregrinos, somos hóspedes, caminhamos em direção a Deus, como também sinaliza a peregrinação do profeta Elias, cuja vida nos foi apresentada na primeira leitura, e que depois de uma grande fome, um anjo vai dar de comer do pão que vem de Deus, o único pão que permite com que ele continue a caminhada que o anjo diz ser superior, os desafios e sofrimentos que ele encontra serem superiores às suas forças. Caríssimos irmãos, quando Jesus diz ser o pão vivo, o pão que dá a vida, ele diz, em outra maneira, é dizer que Jesus é tudo o que o homem precisa. No dom que é Jesus, as perguntas mais importantes sobre o sentido da nossa vida se encontram saciadas no encontro com Deus. Tudo o que buscamos se encontra em Jesus. Porque Jesus Cristo é a palavra última de Deus. Tudo o que Deus tinha a dizer aos homens, o disse em Jesus Cristo. Fora dele, depois dele, não existe nenhuma outra fonte de alimento para a nossa vida. Jesus é a palavra que se faz carne. É capaz de satisfazer o desejo da visão de Deus e a fome infinita que está nos nossos corações. Mas antes de ele se apresentar como o pão da vida, o pão eucarístico, ele se apresenta como palavra. Ele, acima de tudo, este pão da vida, a própria vida de Jesus. E ele, na verdade, é a palavra que se torna carne. Não é um mero maná que os pais, os patriarcas, os antepassados do povo de Israel comeram e acabou no deserto. É um alimento que permanece. Não é simplesmente um pão milagroso que nós temos, mas o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que se entrega porque nos ama, que se entrega até à morte e que hoje se torna presente diante de nós na forma do pão e do vinho. Podemos nos perguntar então, o que é necessário para aceder a essa vida? Para nos alimentarmos desse pão encarnado que nos sacia de sentido, que preenche a nossa vida, que nos torna mais felizes, que nos aproxima da meta fundamental do nosso existir. O texto do Evangelho é claro. Os interlocutores de Jesus,
a assembleia crente que estava à sua volta, não conseguiu acreditar. Ao invés de acreditarem em Jesus, abrirem a sua vida e pedirem que o alimento que Jesus é, seja o alimento das suas vidas, eles se perderam em perguntas inúteis. Rebelaram-se, murmuraram, comentaram e se opuseram a ele com perguntas como: mas este não é Jesus, filho do carpinteiro? Não conhecemos a sua mãe e o seu pai? Como então é que este que cresceu entre nós se pode dizer que é para nós o pão descido do céu? Não conseguem ver Deus na simplicidade do Filho de Deus. Não conseguem encontrar-se com Deus no humilde servo de Deus, que lhes prega a palavra e que lhes mostra o caminho para Deus. A encarnação de Jesus, a presença de Jesus, se torna escandalosa, porque, embebedados por aquilo que leem e porque sabem, querem que Deus seja de acordo com os seus critérios. O Deus não pode ser Jesus. Tem que ser um que eles fabricaram, que eles quiseram, que eles desenharam, que satisfaz as suas comodidades e preenche de sentido as pequenas conquistas que eles conseguiram estabelecer. O pequeno reino que construíram à sua volta. Por isso, se eles estão interiormente cheios disto, cheios de si mesmos, cheios do seu mundo, cheios da sua maneira de compreender Deus, que o próprio Deus não pode mudar, então não podem ser capazes de reconhecer Jesus. Não podem ser capazes de aceitar que o simples pão que está à sua frente, físico, mas tocado por Deus, se torna a presença de Deus no meio deles. Caríssimos irmãos, esta é uma grande catequese. Uma grande catequese que nos ensina que o Deus que nós buscamos e que se apresenta para nós no pão, ele se apresenta para nós na vida cotidiana, na simplicidade dos nossos gestos. A fé em Jesus e a fé em Deus passa muito por compreender não algo milagroso, não acreditar em Deus que desce como um extraterrestre, mas que acreditar que Deus age na nossa vida, na nossa história, no nosso dia a dia, passa pelos nossos caminhos, pelos nossos bairros, no nosso trabalho, no rosto quase desfigurado daquele com quem nos encontramos, no lugar mais inesperado que nós podemos imaginar, que estes eventos são sacramentais, porque podem mostrar a presença de Deus no meio de nós. São eventos que Deus pode usar para manifestar-se no dia a dia da nossa vida.